Quando a gente fala de respiração celular, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu pego uma estrutura do sistema respiratório, que é o meu alvéolo, e eu vou pegar então uma estrutura do meu sistema sanguíneo, tá? Que vai ser o meu capilar. E aqui a gente vai ter troca, alvéolo, capilar, tá? Então toda vez que a gente pensa em respiração, respiração significa troca gasosa entre alvéolo e capilar. Então, quem vai ser trocado aqui? Quando a gente inspira, o nosso ar que a gente está inspirando é rico em oxigênio ou é rico em gás carbônico? Então, quando eu puxei oxigênio, eu vou puxar, ele vai passar nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobais, brônquios segmentais, bronquíolo, bronquíolo terminal, pá, chegou lá no alvéolo. Chegou quem lá? Oxigênio. Então eu posso falar que a minha pressão de oxigênio no alvéolo é alta. Se eu tenho uma pressão de oxigênio no alvéolo alto, no meu sangue eu tenho uma PO2 baixa. Felipe, por que a gente tem uma pressão de oxigênio baixa no sangue? Porque o meu sangue está o tempo todo entregando oxigênio para todos os tecidos. Então, gradativamente, esse oxigênio vai o tempo todo sendo o quê? Sendo perdido. Então, a partir do momento que ele entra em contato, eu vou ter a passagem de oxigênio em que sentido? Do alvéolo para o capilar ou do capilar para o alvéolo? Do alvéolo para o capilar. Por quê? O alvéolo, o sistema respiratório, está indo para o capilar. De onde tem mais para onde tem menos. Então o fluxo é esse aqui, ó. Essa setinha verde representa o que a gente chama de difusão de oxigênio, certo? Aí eu vou ter um processo de difusão de oxigênio. Difusão de oxigênio é a mesma coisa que respiração celular, tá? Ou seja, essa respiração, o processo, não é respiração celular não, perdão, tá? De processo de respiração. Celular é quando você vai fazer, tá lá na outra extremidade, quando eu vou entregar o oxigênio para a célula, do sangue para a célula, aí eu vou entrar no processo de respiração celular. Mas quando a gente fala de respiração, o processo de respiração significa pegar o oxigênio do sistema respiratório, entregar o oxigênio, então, para o sistema sanguíneo, para dentro do vaso. Esse processo é um processo de difusão de oxigênio. Para que haja difusão de oxigênio, eu tenho que ter uma diferença de pressão de oxigênio entre o alvéolo e o capilar para que ele possa passar. Se eu vou pensar no gás carbônico, por que eu coloco o oxigênio em vermelho? Porque o oxigênio ele vai ser transportado sempre por uma proteína que chama hemoglobina. E a hemoglobina é uma proteína de coloração avermelhada, que fica localizada dentro das hemácias. As hemácias só são chamadas de glóbulos vermelhos por causa da hemoglobina, porque a hemoglobina é vermelha. Por isso que toda vez que a gente vai estudar e a gente vê um vasinho pintado de vermelho, a gente pensa que esse vasinho, independente dele ser artéria ou veia, a gente pensa que ele é rico em oxigênio, porque oxigênio é vermelho. E o gás carbônico? Gás carbônico é azulado. Então, se eu pensar em PCO2, eu tenho uma PCO2 baixa no alvéolo. Por quê? Porque, na verdade, eu vou estar produzindo gás carbônico o tempo todo e vou querer jogar fora. E eu tenho uma PCO2 alta no vaso. Então, o gás carbônico vai fazer aqui em amarelinho um processo inverso. Ó. Eu vou ter entrada de gás carbônico, tá? E aqui então em amarelinho vai ter difusão de CO2, do dióxido de carbono. Só que o dióxido de carbono está fazendo um caminho contrário. Ele está passando do sangue para o alvéolo. Por quê? Porque toda vez que eu faço metabolismo celular, eu consumo oxigênio e produzo gás carbônico. Então o tempo todo eu preciso de oxigênio e o tempo todo eu quero jogar fora gás carbônico, certo? Só que para que aconteça isso aqui, a gente tem o que a gente chama de determinantes de troca. Então, ó. E esses determinantes de troca, eles vão funcionar para tudo.
diferença de concentração ou pressão. Se eu estou falando de gás, diferença de pressão. Se eu estiver falando de um íon, diferença de concentração. Então, para que haja troca, obrigatoriamente tem que haver diferença de pressão de gás. Senão, não tem troca. Aí pergunta o seguinte, ó, inspirei, entrou ar rico em oxigênio. Expirei, saiu ar rico em gás carbônico. Quando eu inspiro, entra o ar rico em oxigênio. Se eu prender a respiração, eu vou conseguir ficar com aquele oxigênio pro resto da vida? Porque eu começo a consumir aquele oxigênio e gradativamente a pressão de oxigênio no ar que eu respirei, ela vai diminuindo. Aí o que eu vou ter que fazer? Jogar o ar para fora para pegar um ar novo, com maior pressão de oxigênio, entendeu? Por isso, na respiração, eu vou precisar muito da ventilação. Nesse caso, a ventilação é um fator condicionante para a troca, tá? Um fator pré-determinante para a troca. O que significa ventilar? Colocar ar para dentro, colocar para fora. Por que a gente ventila o tempo todo? Para estar trocando aquele ar que já foi retirado do oxigênio, ou seja, que tem uma pressão baixa de oxigênio, e colocando o ar que tem uma pressão alta de oxigênio. Então, exemplo, se o cara vai escalar o Everest, a gente vê filmar o cara tá escalando o Everest, por que ele sente falta de ar lá em cima? Porque lá em cima o ar é rarefeito. Então significa que a pressão de oxigênio no ar lá em cima, ela é mais baixa. Consequentemente, se eu tenho um ar com baixa pressão de oxigênio, a minha troca vai ser prejudicada, porque a minha diferença de pressão, ela não vai se manter. Por isso que o cara vai lá para cima, ele toma oxigênio puro, né? Porque ele vai fazer um suporte de oxigênio, né? Ou com catéter, ou com bombinha, com qualquer coisa. Mas para quê? Para tentar aumentar a pressão de oxigênio para facilitar a troca. Porque se a pressão de oxigênio for baixa, não tem troca, beleza? Então, primeiro fator, condicionante, tá? Diferença de pressão ou de concentração. Segundo fator, condicionante. Para que haja troca, tem que ter contato físico. Se o meu alvéolo não encostar no capilar, não troca, tá? Por quê? Porque se o transporte é um transporte de membrana, essas membranas têm que se tocar. E por isso que a gente fala assim, membrana alvéolo capilar. Na verdade, a gente tem membrana do alvéolo, membrana do capilar. O que significa membrana alvéolo capilar? Quando as duas se tocam e viram uma membrana só. Então tem que ter... Tem que ter contato físico. Então, ó. Aí, nesse caso, a gente chama de membrana alvéolo capilar. Por que isso? Porque, na verdade, eu tenho a membrana do alvéolo, a membrana do capilar, e quando elas se encostam, elas se fundem, virando praticamente uma membrana única, tá? Então, tem que ter contato físico. Se não tiver contato físico, não dá certo. Pergunta, já ouviu falar de shunt? Shunt é uma condição em que toda vez que a gente inspira, o ar entra lá no alvéolo, tá? Quando o ar chega lá no alvéolo, então, o alvéolo encosta com o capilar e faz a troca. Só que a gente tem milhões de alvéolos. E quando a gente está inspirando, tem alguns ciclos ventilatórios que a gente faz, que naquele ciclo lá, alguns alvéolos enchem, mas não encostam no capilar. Pergunta, se ele encheu e não encostou, ele troca? Então, naquele alvéolo, tá? O ar vai entrar e vai sair sem fazer troca nenhuma. Então, dependendo da conformação estrutural dos alvéolos na hora da insuflação, aqueles alvéolos que não encostam em capilares formam o que a gente chama de shunt fisiológico. O que significa o shunt fisiológico? Shunt fisiológico é o volume de ar que entra nos pulmões e que sai dos pulmões sem realizar a troca. Mas por que eles não realizaram troca? Eles não têm capacidade de troca? Tem. Eles não realizaram troca naquela ventilação, naquele ciclo, porque naquele ciclo o alvéolo deles não encostou. Entendeu? Qual é o percentual de shunt? De 3 a 5%. Ou seja, toda vez que você inspira, 3 a 5% do ar que entrou não chega a encostar em ninguém, consequentemente você tem shunt. Tá? Agora, tem muita gente que usa o shunt como sendo shunt patológico, ou usa shunt como sendo o shunt sempre como um sinal de patológico. Então, normalmente, a gente já tem isso.
Agora, quando esse valor supera os 5%, e aí eu tenho um valor, por exemplo, de shunt, tá? Que é um valor de 10%, aí você já fala de shunt patológico ou shunt. Fala, ó, fulano de tal está apresentando shunt. Se ele já deu aquele shunt como sinônimo de shunt patológico, o que significa? Significa que tem muito ar entrando e não fazendo troca. Se tem muito ar entrando e não fazendo troca, vai faltar oxigênio pro cara, entendeu? Tá? Então, tem que ter contato físico? Tem. Só que além do contato físico, o que, por exemplo, que poderia fazer com que eu tivesse um shunt aumentado? Entrou um volume de ar, por exemplo, entrou 1 litro de ar, tá? E a gente coloca esse ar que a gente está inspirando como unidade de medida, o litro, né? Por quê? Porque, na verdade, esse ar vai ser umidificado 100% para que haja troca lá embaixo. Então, se eu tenho um volume de 1 litro de ar, e se eu falo para você que a gente só teve troca em 800 ml, significa que 200 ml não fizeram troca, certo? Isso é um shunt, certo? Um shunt de 20%. Se é um shunt de 20%, é um shunt patológico. Pergunta para você, qual uma possível causa de shunt patológico? Ou a causa mais provável de shunt patológico? Eu tenho ar, eu tenho contato, só que não acontece a troca. Tem diferença de concentração, encosta, mas não troca. Aí a gente vai para o terceiro determinante. Permeabilidade de membrana. O que significa isso? Que a membrana, eu tenho que ter diferença de concentração, eu tenho que encostar e a membrana tem que permitir. Oxigênio sempre permite, gás carbônico sempre permite. Felipe, mas se sempre permite, em que condições não permite? Condições patológicas. Então, por exemplo, eu tenho um cara que fumou durante muitos anos. Toda vez que ele vai fumando, ele vai agredindo a via respiratória dele, consequentemente os alvéolos e membrana alvéolo capilar. E toda vez que eu tenho um processo de inflamação, eu vou ter inflamação, reparo, inflamação, reparo. Nisso, eu posso ir substituindo essa membrana por tecido fibroso. E a gente vai criando o que a gente chama de fibrose pulmonar. Quando o cara vai criando uma fibrose pulmonar, que é no caso do DPOC, tá? Nesse caso aí do enfisema pulmonar, o que vai acontecendo? Esse paciente agora vai tornando essa membrana mais grossa. Se a membrana está mais grossa, ela é menos permeável. Consequentemente, aquele volume de ar que entrou com aquela pressão não consegue passar. Por quê? Porque a membrana está mais espessa. Então, o que o cara vai ter que fazer agora? Aumentar o volume de ar para estirar o máximo possível esse alvéolo, para deixar a membrana mais delgada, para facilitar a passagem. É por isso que todo paciente enfisematoso, a gente fala que ele é hiperinsuflado, ou seja, ele tenta jogar o máximo de ar para dentro, inflar o máximo possível o pulmão, para esticar esse alvéolo para deixar passar. E mesmo assim, esse cara vai chegar um momento que mesmo fazendo todos esses mecanismos de compensação, ele não consegue mais fazer uma troca eficiente. Então, o DPOC enfisematoso vai evoluir obrigatoriamente para uma insuficiência respiratória. O que significa insuficiência respiratória? Mesmo quando, com todos os mecanismos possíveis, ele não consegue mais compensar e falta oxigênio. E aí ele vai ter que evoluir para quê? Para um suporte externo de oxigênio. Já que eu não consigo mais aumentar o volume, eu tenho que dar mais oxigênio. Tem como tirar mais oxigênio do ar? Não. Então esse paciente vai evoluir para um catéter nasal de oxigênio. Aí depois ele vai passar de meio litro, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros. Aí você está aumentando a quantidade de oxigênio. Até que vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir. E aí ele vai ter que passar para máscara de Venturi, para VNI e depois vai ser entubado e óbito. Então, a evolução clínica é enfisema, insuficiência, morte. Tá? Por quê? Porque é um caminho meio sem volta. Felipe, vai demorar quanto tempo? Depende de paciente para paciente, né? Mas é um caminho sem volta. Se eu parar de fumar hoje, eu melhoro? Não. Você piora mais devagarinho. Entendeu? Por isso que é um problema meio assim. Ele nunca vai recuperar o alvéolo que teve, nunca vai recuperar a permeabilidade. Mas pelo menos ele não continua degradando do jeito que está e prolonga mais a vida dele e qualidade de vida também. Tá? Então, toda vez que a gente fala de determinantes, a gente tem que pensar nesses casos aí. Tá? Quem são os meus determinantes de troca? Tá? Diferença de concentração ou diferença de pressão, se eu estou falando de gases. Tá? Tenho que ter também o contato físico alvéolo capilar. E além do contato físico de alvéolo capilar, então eu tenho que ter permeabilidade de membrana. Não adianta eu ter contato se a minha membrana não é permeável.